Fala galera, tudo bem? Estamos começando aí mais um episódio do podcast da Atos 4. E você não está maluco. Hoje sou eu que estou apresentando e a gente vai conversar com uma pessoa que você já conhece, o Gustavo Sato. Fala Gustavo, e aí, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Beleza, Alexandre? E hoje a gente vai ter um tema muito legal aqui, continuando sobre vida cristã. Hoje a gente vai falar sobre o Manual da Vida Cristã. Gustavo, qual é o Manual da Vida Cristã? Cara, o que vai tratar hoje é sobre a Bíblia Sagrada, né, cara? A palavra de Deus que Deus deixou pra gente. E então a Bíblia é o nosso manual da vida cristã. Mas, assim, para a gente introduzir o tema para o pessoal, às vezes tem gente que ainda não tem familiaridade com a Bíblia. O que é a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Perfeito. Assim, tem a parte que a gente entende, vamos pôr na parte histórica, né? A Bíblia nada mais é do que a junção de pequenos livros, né? Então, Bíblia é, se eu não me engano, pequenos livros sagrados, alguma coisa do tipo, né? A tradução da palavra Bíblia. São histórias, né, de como o mundo foi criado, de como as coisas foram evoluindo e de como Deus foi conduzindo o povo dele durante ao longo da história, né? Agora, da parte cristã, de como a gente acredita, a Bíblia é a vontade de Deus que ele deixou para o ser humano, né? Como que é a conduta de vida, como que deve ser a conduta de adoração, como se fosse um manual mesmo, né, da vida cristã. E a Bíblia, ela tem um tema central? Ela tem vários temas? Como que você classificaria do que a Bíblia fala? Cara, a Bíblia, assim, é bem interessante essa pergunta, porque ela fala da vida como um todo, né? No sentido do começo ao fim dela, ela vai falar da vida, só que ela fala de um Deus que criou, de um Deus que restaura. Ela tá falando, a Bíblia vai falar como deve ser vivido e ela aponta para o Criador. Na verdade, a Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, né? É Deus. Só que dentro desse tema central é como a gente deve viver também. Eu acho interessante essa ideia. A Bíblia aponta para Deus, para Cristo, só que ao mesmo tempo ela consegue tratar assuntos específicos do cotidiano de vida nossa. Eu vejo assim, muita gente vem e fala assim, a Bíblia é um livro de regras, a Bíblia é um livro de história. As pessoas elas vão e algumas levam para um lado, outras para outro. Você acha que a Bíblia é um livro de regras ou um livro de história? Ou é os dois ou nenhum dos dois? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, né? Mas não a regra no sentido ruim da palavra, né? É mais como um conselho para como a vida deve ser vivida, né? Quem leva para a ideia de que a Bíblia é um livro só de regras, ele esquece do que significa essa regra e do que a regra é para o ser humano, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Por que você não passa no sinal vermelho? Ah, porque a lei diz? Tá, a lei fala que se você passar no sinal vermelho, você está infringindo a lei. Mas aí é que tá. O porquê que a lei fala que eu estou errando se eu passar no sinal vermelho? Não é por conta que a lei é ruim, né? Não é porque a regra é ruim. Não, é para prevenir a minha vida e a vida dos outros que estão ali vivendo no mesmo ambiente, né? Então, quando a pessoa vem falar para mim, a Bíblia é um livro de regras, tem certo ponto, sim. Só que o que ela quer dizer com isso? A regra não é ruim. A regra, na verdade, é para te aconselhar a não fazer algum tipo de coisa errada, né? Não, às vezes não com a tua vida, mas com a vida do teu próximo. Né? Eu acho interessante a gente parar para pensar nesse sentido do porquê da regra, né? Sim, a Bíblia ela é um conselho de vida, de como deve ser vivida a vida, como que eu devo tratar as pessoas ao meu redor, como eu devo tratar a minha vida, como que eu devo tratar o meu corpo e N outros assuntos, né? Mas é interessante isso que o Alexandre comentou agora, né? Que, tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro de regras que proíbe tudo. Não, mas vamos entender, vamos estudar o princípio por trás dessa regra, né? Acho que fica aí uma pulga atrás da orelha
Pô, é regra, mas beleza, vai ler o que essa regra tá falando, né? Dizem quem estuda direito que a nossa Constituição tem muitas coisas baseadas na Bíblia, né? Então, pô, peraí, será que o que você tá vivendo foi o ser humano que criou ou vem da Bíblia, né? E aí fica pra gente pensar um pouco sobre isso. E aí, até dentro que você falou que a Constituição tem muita coisa da Bíblia, você acha que a Bíblia ela é um livro para ser lido só por cristãos ou não? Você acha que um não cristão, qual que seria o relacionamento dele com a Bíblia? Traria proveito para ele ou não? Não, se ele não é cristão, ele não deve chegar perto desse livro. Não, eu acho que assim, a Bíblia, cara, ela é para todos, né? Ele é um livro histórico, né? Se você for pegar para ver alguns acontecimentos do Antigo Testamento, é um livro histórico, até do Novo também. Só que assim, cara, existem muitas pessoas que leem a Bíblia que não são cristãs, né? O que acontece? A Bíblia tem muitos conselhos para como a vida deve ser vivida, o relacionamento com as pessoas. Ela vai mostrar o que o orgulho faz com as pessoas, né? Eu acho que é legal as pessoas terem contato com a Bíblia, né? Porque, na verdade, assim, a gente entende e conhece Deus e a vontade dele através da leitura da Bíblia. Então, é de fundamental importância de quem não conhece a Bíblia, não conhece Deus, ler a Bíblia para ele conhecer quem é o Deus, quem é o Criador e tudo mais, né? Eu penso assim, eu acho que a Bíblia é para ser lida assim por todos, independente se a pessoa acredita ou não. Eu acho que é um livro que enriquece muito a vida de quem lê e pratica o que está nela, né? Então, mais ou menos dentro do que você falou, resumindo, assim, por que eu deveria ler a Bíblia? E até dentro de algo que a gente conversou até antes da gravação desse podcast, né? O que ela provoca no seu leitor? Olha, O que ela traz para quem a lê? cara, ó, a ideia principal da Bíblia não é só para a parte de regras e como a vida deve ser vivida, mas falar que existe um Deus e esse Deus quer se relacionar com a criação dele, né? Então, quando a pessoa vai em busca de ler a Bíblia, ela tem que entender que ela precisa... Qual que é o tema central do que eu preciso quando eu for ler a Bíblia? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver as regras? Eu tenho que... Não. Você tem que entender o amor de Deus. Você tem que buscar entender quem é Deus. Porque a Bíblia inteira vai falar sobre Deus, vai falar sobre Jesus, vai apontar para ele. Então, quando a gente for ler a Bíblia, a ideia é sempre eu preciso ler para conhecer mais de Deus, né? Toda a ideia de quando eu for ler a Bíblia é buscar conhecer mais a Deus, é buscar ter um relacionamento com Deus. Porque se a gente parar para pensar assim, ó, a Bíblia, na Bíblia ela nunca se chamou de Bíblia, ela sempre se chamou de palavra de Deus, a verdade e tudo mais. E assim, o que é isso, né? Que é a forma de Deus falar com a gente hoje. Então, quando você for ler a Bíblia, você que está nos ouvindo, leia na ideia de conhecer a Deus. Não leia como um livro de regras, por mais que contenha. Leia como a forma de Deus demonstrar o amor e o carinho dele. E qual que era a segunda pergunta, Alexandre? Não lembro. O que ela provoca no leitor, assim, a hora que você lê ela, o que ela pode te trazer, o que ela já te trouxe, Gustavo? Cara, ó, é muito bacana essa pergunta, porque assim, a Bíblia ela vai falar que dentro dela tem um texto que fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Quando você lê a Bíblia, você se confronta como se fosse com um espelho. E esse espelho vai te mostrar quem você é, né? Então você pega um espelho, você se olha e fala: "Nossa, cara, olha que barba de criança que eu tô, que coisa horrorosa". Isso me envergonha, me entristece, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente se confronta com a realidade do ser humano. Isso envergonha, dá raiva, às vezes você fica mal, você fica estressado, fala: "Nossa, cara, isso aqui", às vezes você lê um negócio e vai falar que, cara, você é orgulhoso, você precisa mudar. E aí você lê aquilo, nossa, ela penetra, igual ela mesma disse sobre ela, né? Ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, que penetra, né, e separa tudo, né? Então essa é a ideia. Quando você lê a Bíblia, cara, você vai ser confrontado. Pode ter certeza, cara. Quando você vai começar a ler e começa a entender e começa a buscar o que o texto quer dizer, você vai ver como ela te confronta, né? E ninguém gosta de ser confrontado. E agora, trazendo isso para a vida, cara, quando eu comecei a ler, estudar mais da Bíblia, né? Porque, assim, ler uma coisa, agora se você for estudar profundamente o texto, cara, você leva muita paulada. Nossa, eu já levei várias, né? Mas já também encontrei esperança, já encontrei
paz do coração, encontrei muitas respostas, né? Então, quando eu leio a Bíblia hoje, é tudo isso, né? Junto e misturado. Vai mostrar que eu sou pecador, vai mostrar que eu sozinho não consigo, vai mostrar que eu dependo de um Salvador, vai mostrar que eu posso fazer tudo de bom daqui para frente, mas mesmo assim eu não vou conseguir me salvar e que eu preciso de um ser que me salva, que me resgata, e que esse ser já fez isso, né? E, cara, é um misto de sentimentos, assim. É um desafio ler a Bíblia nesse ponto, né? É desafiador Sim, porque ela tá te desafiando, né? sim, com certeza. Cara, e assim, pra falar. só pra completar, tipo, essa parte do desafio que a Bíblia traz pra gente é muito real. Porque, cara, quando você se confronta com uma parada que você entendeu que você tá fazendo aquilo, que você precisa mudar, cara, é muito louco. É muito louco. Porque parece que quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vem e te lembra do texto que você leu e você fala, cara, olha eu aqui de novo. É muito da hora. E lembrar que a Bíblia, o próprio Jesus diz que ela é pão, ela é alimento, né? E se a Opa! gente não se alimenta, a gente fica fraco como cristão, né? Sim. E pode falar. É legal esse texto que você se referiu, quando Jesus fala que nem só de pão vive o homem, né? Cara, eu tive depressão, né? Quando eu estava com 18, 19 anos, mais ou menos, eu tive uma depressão muito profunda. Na verdade, era síndrome do pânico, cara. E aí eu falei, cara, eu não quero... particular meu, eu não quis ir atrás de médico. Não recomendo fazer isso. Eu recomendo sim ir atrás de médico. Você precisa buscar ajuda. Mas por algum motivo eu não fui, cara. Não sei se era vergonha ou porque... Não sei. Cara, eu comecei... Era muito questionamento, que eu falei, cara, esse medo que tá me gerando, o motivo dele tá vindo não é uma coisa que remédio vai me ajudar. Eu preciso de respostas. Cara, era assim, era perguntas absurdas. Pelo menos pra mim era, né? Eu falei, cara, sozinho eu não consigo. E aí foi onde eu me debrucei em cima da palavra de Deus, que era questionamento sobre a vida, né? Tipo, cara, qual que é o sentido disso tudo aqui? O que eu tenho que fazer? Cara, aquilo me gerou uma confusão mental absurda. E quando eu li esse texto e apliquei na minha vida, que nem só de pão vive o homem, eu entendi que muitas coisas nossas não vai ser ajudada com... muitas lutas nossas não é com remédio que se trata, um caráter. Caráter não se trabalha com remédio. Você não vai, toma esse remédio aqui que você vai virar um homem de caráter. Toma esse aqui que você vai parar de mentir. Não, né? Toma isso aqui que você vai ter esperança. Isso não existe, né? E quando você lê a Bíblia, você lê textos que falam sobre caráter, de como precisa ser tratado o caráter, e foi me alimentando de uma forma diferente, sabe? Então, pô, nossa, esse texto foi um dos que marcou a minha vida também. É isso aí. E a Bíblia é um livro que, diferente às vezes de outros livros que a gente lê, tem um conhecimento, a gente aplica, ela traz isso que você falou, né? Ela gera experiências de vida, né? É uma experiência muito mais profunda do que meramente um ensino, né? Faça isso que você vai ter isso, e aí você fala, nossa, legal, é um insight bom para a vida, né? Mas ela traz uma experiência mais profunda que isso, né? Sim, sim. Cara, assim, eu acho muito legal que você lê a Bíblia apenas como um livro, você consegue, mas a ideia principal disso tudo é que Deus nos deixou o Espírito Santo. Isso é fundamental para o leitor cristão. Ele precisa entender que muitas vezes o que vai fazer ele entender o texto não é simplesmente ele catar e ler. É o Espírito Santo de Deus. Só que aí entra numa linha muito tênue entre você fazer a sua parte de buscar, estudar o texto e tudo mais, e a parte do Espírito Santo te ajudar a entender. Tem coisa que a gente não vai conseguir entender por nós. Só que tem coisa que a gente tem que dedicar um certo estudo da palavra, refletir, né? Cara, porque é legal. Na questão da experiência, né? Como é que você consegue experiência em qualquer área da vida? É refletir, né? É exercendo. E muitas vezes, como é que você exerce aquilo que você está lendo? Refletindo, né? Então, eu li um texto, o texto quer me dizer? E pensar, refletir, ler a Bíblia de uma forma que você leia e não fale, nossa, todos os personagens que estão sendo ditos aqui, eles são perfeitos. Não, cara, se você for ler a Bíblia de uma forma assim, que aquilo foram pessoas, você vai ver, cara,
Você vai ver gente que tinha ciúme, você vai ver gente que tinha idolatria, você vai ver gente que tinha apego aos filhos, apego às coisas materiais. Isso é muito natural da vida. A Bíblia nada mais é do que mostrando a vida do ser humano como ela é. E você traz essa experiência para a tua vida e fala, cara, eu sei que se eu fizer isso, a tendência é acontecer isso, isso, isso. Tá muito bacana, Alexandre. Fazer algo que você falou e me chamou a atenção, né? Você ter que perguntar, porque se a gente parte do princípio de que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, ele inspirou pessoas a escreverem aquilo para algum motivo. O que ele quis dizer para mim através daquela escritura, né? Para que está escrito isso, né? Eu acho um livro que eu gosto muito, por exemplo, o livro de Jó. Você pega no livro de Jó, ele chega no momento, ele era um cara que parecia ser perfeito. Só que ele chega no momento da vida dele que ele fala assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ele sacrificava a Deus porque ele queria manter os filhos, manter as posses, manter aquilo, os bens que ele tinha, né? E aí ele perde tudo para entender que não era aquilo que ia satisfazer ele, né? Então, por que o Espírito Santo deixou esse escrito para nós? O que ele quer nos ensinar, né? Exatamente. O que eu consigo aprender com esse exemplo de vida, né, cara? Pô, e é muito bacana, é exatamente isso aí. Então, a gente vai fazer o nosso intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com mais sobre o nosso manual de vida. Valeu! Hoje com o Gustavo Sato aqui, a gente está falando sobre o manual da vida cristã, né? Sobre a Bíblia Sagrada, o nosso manual. Ô Gu, adianta ter um manual e não ler? Não, de jeito nenhum. Né? Não adianta. O que acontece se a pessoa não lê o manual? Cara, ela vai usar o equipamento de maneira errada, pô. Ou não vai usar 100% daquilo que era para ser usado e tudo mais. Agora vamos responder algo para a gente ouve muita gente dizendo assim: já tentei ler a Bíblia 1000 vezes, eu não consigo, não vai, eu não entendo, né? O que você teria para dizer para quem diz que não consegue entender a Bíblia? O que essa pessoa deveria fazer? Cara, ó, eu era um desses, tá? Eu era um cara que odiava ler. Só um aspas. É legal a gente parar e pensar por que Deus deixou a leitura como forma da gente aprender e tudo mais, estudar. Cara, porque assim, a leitura é uma coisa que o ser humano precisa para tudo, né? Naquela época não tinha como deixar vídeo, né? Ele deixou de uma forma que ia se perpetuar ao longo do tempo e não se perder. Isso que é o fundamental de entender a ideia da leitura. Fecha aspas, vamos voltar para a pergunta. Cara, eu odiava ler, né? E aí, primeiro que leitura é uma coisa que você tem que criar hábito e cultura e tudo mais. E tá cheio de gente falando sobre o tipo de leitura e tudo mais. Você tem que criar o hábito da leitura. Mas, assim, às vezes a pessoa pega a Bíblia e vai olhar e fala assim, é como se fosse um livro, eu tenho que começar do começo ao fim. Não, a Bíblia não é assim, né? Na verdade, a Bíblia, ela é a junção de vários livros, né? Então, se você parar e pensar assim, cara, começa lá Gênesis. Gênesis é bacana, é legal. Só que aí depois começa a vir Êxodo, Levítico, Números, aí começa a vir uns nomes lá esquisitos, você não consegue entender mais nada. Você fala, nossa, isso aqui é filho de quem? Aí começa assim, ó, porque Alexandre era filho de Xande, e aí começa a abrir, fala, nossa, aí você vai ver, é tipo 3 páginas só falando da linha hierárquica do cara. Então, às vezes, isso cansa um pouco a leitura. O que eu gosto, o que eu fiz para começar a ler? Eu comecei a ler a partir do Novo Testamento, né? Comecei a ler lá, um livro que eu gosto muito do Novo Testamento, Romanos. Romanos é um livro legal para você começar a ler. Cara, eu acho assim, Romanos é um livro, sei lá, velho, eu acho que, é um livro que me ajudou a entender muitos questionamentos sobre a vida cristã. Então, talvez começar por Romanos, talvez começar por Gálatas, talvez pelos evangelhos lá de Lucas, Mateus. Assim, eu comecei por Lucas, né? Por quê? Porque eu acho que a linguagem de Lucas é uma linguagem diferente. Eu, particularmente, gosto mais da linguagem de Lucas. Mas o Evangelho de João também é legal. Por quê? Porque, assim, você começa a ler algumas coisas e esses textos vão citar o Antigo Testamento. E, às vezes, se você pegar e ler, como disse lá nas Escrituras do Antigo, ou o profeta tal.
E aí você volta lá no texto, muitas vezes, às vezes Jesus cita Isaías, você vai lá ler Isaías e volta para o que Jesus explicou no Novo Testamento, encaixa mais na sua cabeça. Então, assim, eu recomendaria fazer isso. Ler Salmos também é legal, Provérbios, e aí você vai começando a pegar o hábito dessas leituras, assim. Provérbios, muita sabedoria, aí você vai em Eclesiastes, um livro Nossa, mais mal-humorado, né? Que tem sabedoria, exatamente. mas parece que Salomão estava mal-humorado quando ele escreveu, mas tudo traz para nós uma lição, né? Tudo traz para nós algo de Deus, não é algo, né? Eu posso te ensinar alguma coisa, tem valor, mas quando a gente entende que é algo que está vindo de Deus, né? É algo que a gente tem que fazer com muito apreço, né? E tem Sim. aquela pessoa que não, realmente, ela fala assim, não, eu não gosto mesmo de ler, né? É difícil porque a gente tem um Deus que deixou um livro, né? Para quem não gosta de ler, fica complicado, né? Fica complicado, exatamente. Cara, eu gosto também de ler, assim, leituras cristãs. Isso me ajudou muito, tá? Leituras, livros que ajudam você a entender o texto, né? Isso vai abrindo a sua mente. São pregadores que vão lá e que vão te explicando o que o texto quer dizer e tudo mais. Isso ajuda muito também, ter um material de apoio, né? Porque realmente tem alguns textos muito complexos, né? Por exemplo, Apocalipse. Apocalipse. Oh, meu Deus. Enfim, lá, Apocalipse, ele tem uma linguagem um pouco difícil, às vezes, de ser entendida, né? É um livro da Bíblia que fala muito através de metáforas. E, às vezes, a gente vai Figuras, falar né? figuras, vixe, igual o dragão. Você fala, meu Deus, vai ter um dragão. Não, mas é legal você entender o contexto da situação que estava tendo ali, né? João, ele estava isolado numa ilha, e aí ele tinha que mandar cartas para as igrejas, só que essas cartas eram lidas pelos generais lá, os soldados, enfim, que estavam isolando ele. E aí, se você não tivesse a visão que João estava escrevendo de uma forma para que os soldados não barrassem a mensagem, você fala, nossa, por que ele escreveu assim? Parece que ele estava louco da cabeça, dragão, a besta, e um berremonte e tudo mais. Mas eram figuras e linguagens que naquela época fazia sentido, né? Igual Jesus fala muito por parábolas, então assim, tudo isso para quê? Para que as cartas que ele estava mandando para as igrejas chegassem, né? Então, ao anjo da igreja, é um anjo que guarda a igreja? João escreveu para um anjo? Não. João estava escrevendo para o pastor da igreja. Ou seja, o anjo, naquela figura de linguagem, era o pastor, era quem estava guardando a igreja, né? Então, aí vai fazendo mais sentido o texto. Só que, às vezes, como é que você vai... Se você lê aquilo ali, você vai entender a primeira vez? Não, você tem que ter um estudo sobre aquele texto. Então, por isso que não é só apenas ler, né? É fazer um estudo de uma forma mais profunda, né? Ler buscando o sentido, né? O que Sim. acontece é que tem muita gente que ela vai ler por religiosidade e talvez isso Nossa. não vai gerar prazer nenhum, Sim. né? Ela Sim. vai ler porque, me mandaram ler, eu sou obrigado a ler, porque senão Deus não vai me amar, eu não vou pro céu, né? E aí, É. Vai ter que ler para ir pro céu. Não, nada a ver. e aí não vai funcionar. Talvez algo que ajude, eu não sei se você já pensou nisso ou faz isso, né? É às vezes mudar a tradução, né? As Isso ajuda. versões que a gente Ajuda. tem, né? O que você Sim. poderia falar aí para... Cara, é legal essa pergunta que o Alexandre fez. Porque, assim, a Bíblia ela não foi escrita na nossa língua aqui, português. Óbvio. Né? Assim, então, entender isso é legal. O texto que a Bíblia foi escrita tem hebraico, tem aramaico. E aquela língua, que hoje é uma língua morta, ela tem, às vezes, uma palavra, um significado mais profundo. Né? Então, o que às vezes costuma fazer no texto lá? Um exemplo que a gente deu nesses últimos podcasts. No início, Deus criou os céus e a terra. Só que lá, a palavra Deus, no original, estava escrito Elohim, isso, que significa deuses, né? Ou seja, no plural, Deus no plural, né? E o que significa? A gente já explicou no outro podcast, se você quiser dar uma olhada lá, a gente já falou sobre esse texto, mas por que eu quero dizer isso? Porque às vezes na nossa tradução pro português, quem traduziu usou aquela linguagem
para tentar trazer a mensagem do texto. Só que se você for pegar no original, é mais profundo, né? Igual a palavra amor. Pra gente é amor, é desde amor ao amigo, ao amor à mãe, ao amor à namorada. Agora, se você for em algumas outras culturas, a palavra amor é igual. Tem o amor ágape, tem o amor... Eros. Exato. São níveis de amor. Então aí a nossa língua portuguesa vai estar lá, vai estar amor. O que é a ideia? Existem várias versões não de leitura, de tradução, vamos dizer assim, né? NVI, NTLH, são bíblias escritas de uma linguagem que às vezes facilita o entendimento do texto. E às vezes você pega uma linguagem barroca e fica um negócio meio esquisito de entender, já fica difícil. Então tenta pegar uma NVI, que eu gosto muito, NTLH eu gosto muito mesmo. Tem a Bíblia Viva também, que é bacana a tradução, né, que vai te ajudar a entender o texto. Tem umas que falam, nossa, esse texto quer dizer isso, né? Então, muito legal, às vezes, principalmente aplicativo de celular, cara, tem uns lá que tem, tipo, todas as traduções possíveis e existentes, aí fica muito mais fácil de você entender comparar o que as o texto quer dizer. versões. Sim. Porque é só a gente pensar ao contrário. Pensa hoje a gente escrevendo um texto para alguém que viveu no tempo de Jesus. Aí a gente vai falar assim, poxa, eu digitei no meu smartphone e eu abri o aplicativo da Apple. Essa pessoa não vai entender se não tiver uma tradução adequada do que eu estou querendo dizer. Né? Certeza, são mundos que foram mudando, né? As palavras vão mudando, a gente vai se transformando. Porém, o sentido e a mensagem, ela fica. Né? É aí que a gente tem que buscar a mensagem. E talvez a pessoa que diga não goste da Bíblia, ela talvez não entendeu os benefícios e o que a Bíblia é para ela. Sim. Né? Só por isso que talvez ela não vai gostar. Porque a partir do momento que ela saber o que a Bíblia traz para ela, que é Deus ali falando com ela, né? Às vezes a pessoa prefere ouvir Deus, por exemplo, na boca de um terceiro, né? O que Deus está falando? Eu vou lá ouvir fulano que Deus fala através da boca dele. E não pega para ouvir Deus falar diretamente com ela, né? Sim. A Bíblia, o que você diria sobre a Bíblia e o relacionamento com Deus? Cara, é fundamental. E isso não tem como, não dá para ter uma vida cristã saudável de uma forma madura sem a leitura da Bíblia. Assim, uma das coisas que eu acho que a gente tem dificuldade de ler a Bíblia é porque a Bíblia você precisa ler e extrair os princípios, né? Ter a interpretação do texto que ele está falando. Não no sentido, às vezes, profundo, que vai falar, tem que interpretar a Bíblia. Não, é no sentido assim, cara, nossa, olha a vida desse cara, olha a escolha que esse cara fez, olha o que aconteceu aqui, né? Cara, é difícil se você não manter uma vida de relacionamento com Deus de uma forma sadia sem a leitura. Porque assim, isso é da vontade de Deus? Não sei. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para minha vida? Vou ter que ouvir o cara? Não. Deus já deixou a palavra dele revelada para nós. Então, tipo assim, como que eu vou saber se o que o pastor está pregando é verdade? Ou o que o profeta, né, nesse sentido de, eis que te digo, é real ou vem de Deus, né? Cara, pela Bíblia, Deus não vai se contradizer. Um exemplo simples, às vezes o cara vai lá, ou a menina vai lá e vai receber oração porque quer saber se é da vontade de Deus namorar com um cara ou com um ciclano. Aí Deus vai lá e fala assim, eis que te digo que você vai ficar com ele. Só que essa pessoa é casada, meu. Pô, Deus não vai fazer ela largar para ficar com você, isso não existe. Porque isso fere os princípios de quem é Deus. Mas como que eu vou saber qual que é o princípio de quem é Deus? Através da Bíblia. Entende? Então, tipo assim, Deus nunca vai usar alguém para falar aquilo que ele não diria. Entende? Então, como é que eu vou saber o que Deus diria? Conhecendo Deus através da Bíblia. Então, você vai ver que Deus nunca vai separar ninguém para ficar com uma outra pessoa. Isso não existe. Então, assim, para você saber quem é uma pessoa, você tem que andar com ela. Você tem que caminhar com ela. Como é que eu caminho com Deus se ele não está presente fisicamente aqui? Através da Bíblia, né? Pô, isso aqui, você vai lendo, o Espírito Santo vai te falando, esse é um ponto do caráter de Deus. Aí você vai lendo mais um pouco, o Espírito Santo fala assim, olha a forma que Deus agiu.
Então, quando você vai se alimentando, trazendo isso e maturando isso na tua vida, quando você se confronta com alguém e fala assim, Deus vai te dar isso, cara, esse próprio ato de Deus usar a vida de alguém para falar é complexo, porque assim, se você for pegar na Bíblia, os profetas que eram usados por Deus nunca era para levar, tipo, esse que te diz que você vai ganhar uma casa. Nada, filho. Os profetas chegavam lá e falavam assim, se você se arrepender do teu pecado, você vai morrer, Deus vai mandar o castigo. Cara, assim, é totalmente desconexo do que a gente escuta hoje. É difícil você ver um cara que vai revelar o que Deus tem para tua vida e falar assim, cara, você tá numa vida errada. Você vai sofrer com isso, sai dessa vida. Deus está falando para você mudar de vida. Normalmente, o que você quer? Você vai lá querendo ouvir, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma promoção. Só que isso é um pouco distante daquilo que a Bíblia diz, o que Deus vai usar a vida do profeta para fazer, né? Então, cara, você só consegue saber qual é a vontade de Deus dentro da Bíblia, né? Os princípios que Deus tem para... Os princípios de Deus. Quem é Deus? Qual é a... Como que fala? Não, se não é a vontade de Deus, a personalidade de Deus está revelada na Bíblia. Caráter, Então, né? Quem ele é, né? o caráter, exato. Era essa palavra, caráter. Ou seja, só ir à igreja não é o suficiente. Não, de jeito nenhum. É igual... Não, de jeito nenhum. É comer só de domingo e querer sobreviver a semana inteira. Você é louco, não dá. Não, e outra... Cara, e se o pastor que estiver pregando, tá pregando alguma coisa errada do que tá na Bíblia? Como é que você vai... Entende? É complexo. Complexo, é difícil, é difícil. E algo prático, assim, para quem quer, talvez está ouvindo isso aqui agora, tá pilhado, falando, eu quero ler a Bíblia, então, eu quero ler a Bíblia, eu sei que ela vai ter algo para mim. Você já falou, começar pelo Novo Testamento, qual conselho mais você daria, assim? É orar antes, é não orar, é ler de dia, né? Qual que seria, assim, um conselho prático, assim, para quem está disposto? Não, eu vou começar, eu vou tentar, eu quero conseguir ter uma vida de leitura bíblica. Ter pressa. Eu acho que é interessante, às vezes, a gente não ter pressa. Entender que é um relacionamento. Você não consegue se relacionar com uma pessoa tudo de uma vez, num dia só. Não ter pressa, é todo dia, é a constância, né? Cara, eu gosto muito de orar antes de ler a Bíblia, é particular meu. De falar assim, Deus, me ajuda a entender o texto, eu vou trazer esse texto para minha vida, me ajuda a entender a Bíblia, né? E aí, cara, eu gosto de fazer isso. Uma coisa que eu aconselho também é separar um tempo. Não pegar e ler correndo. Não. Eu vou ficar o ano inteiro estudando o Evangelho de João. E vai. Começa lá a ler o primeiro capítulo, mas lê com calma. Eu tenho o ritual da leitura, né? Eu vou lá, preparo um café para mim, vou num lugar que eu gosto, sento num lugar confortável e começo a ler. Às vezes você lê um texto e aí você fala, cara, o que é isso? Por que tá falando isso, né? E você começa a trazer para tua vida. E às vezes não precisa ficar 1, 2, 3 horas fazendo isso. Não, mas que você faça de uma maneira que você esteja ali. Né? Ali você e a Bíblia, você e Deus, um coração aberto a entender. Fala assim, Deus, eu quero. Eu me dispus agora, a esse ano, ou esses próximos 6 meses, a estudar só esse livro. Me ajuda a entender. E aí você começa a ler. Busque, às vezes, nossa, não entendi esse texto. Vai na internet. Cuidado com a internet. O ruim da internet é que ela te dá tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Mas, assim, eu vou falar os caras que eu gosto muito. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, John Stott, Timothy Keller. Cara, então, assim, esses caras que eu falei, se você anotou, eles têm material que te dá um apoio gigantesco. O Alexandre também gosta de alguns. Você tem alguns aí para falar, Alexandre? Caso o Jonas Madureira, Jonas Madureira. Muito bom. O Douglas Gonçalves também, ele é bom, Sim. Tem bastante conteúdo. Né? Esses caras são boas referências, sim. Sim. E, cara, e aí, nesse sentido, pega esses caras que a gente citou aqui e busque, às vezes, também participar de escolas bíblicas que vão estudar a Bíblia de uma forma saudável, que não distorça a palavra de Deus, e se dedica nesse estudo, né? É igual você for estudar para um concurso, ou você for estudar para uma prova, mas cria esse hábito. Nossa, eu não consigo ler, eu nunca tive... Beleza, então tira 5 minutos do seu dia para você fazer isso. Começa de pouquinho, cara. Cronometra lá, 5 minutos. Que 5 minutos?
Você abriu o Instagram, você já passou 5 minutos. Então, pega a Bíblia, senta. Quem nunca teve o hábito de leitura, não vai conseguir ler meia hora, 1 hora. Mas pega lá 5 minutos. E não adianta começar em Levítico, né? Ah, não, nem começo sobre esse livro. Levítico. Mas eu gostei muito do que você falou nessa questão de não ter pressa, né? Eu vejo que as pessoas falam assim, eu fiz o propósito de ler a Bíblia toda em 1 ano. Não. Cara, pra quê? Sabe? Tipo assim, você vai morrer no final desse 1 ano? Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Para com isso, sabe? Esse negócio de, eu quero ler a Bíblia toda em 1 ano. Você pode ler a Bíblia toda em 10 anos, que seja, sabe? O importante é que adianta eu ler num ano e não absorver nada do que eu li? E não aplicar nada, não entender nada? Eu gostei muito desse negócio de não ter pressa, porque às vezes as pessoas ficam querendo velocidade, ela quer contar que ela leu a Bíblia toda, né? Pra quê? Sim. Pra quê? Exato, porque, tipo assim, cara, isso é pessoal meu, tá? Eu gosto muito de ler. E às vezes eu vou ler algumas paradas, você vai olhar e ver, aprenda a ler 50 livros em um mês. Eu falo, cara, não é possível. Ou o cara não trabalha e não tem vida, ou ele é o MacGyver da leitura. Porque, leitura dinâmica. Cara, eu particularmente, você tem que entender que cada pessoa aprende de um jeito. E isso não tem como ter um método para cada um. Cara, eu tenho um toque absurdo. Se eu não ler o texto do que eu tô lendo ali, eu não consigo sair dele. Então eu volto. Às vezes eu tô lendo, eu me distraio, aí eu volto. Mas por quê? Porque eu sei que eu preciso, não é eu terminar de ler, mas sim eu absorver o que eu li. Então, às vezes, por isso que eu falo, às vezes 5 minutos muito mais profundos no texto concentrado é muito melhor do que ler a Bíblia em 1 ano. Você não vai conseguir absorver as coisas profundas, né? É tipo assim, quando você se alimenta num fast food, aquilo é gostoso, é rápido, você se alimenta, só que você não se nutre da maneira correta, né? E a alimentação correta muitas vezes demanda mais tempo, né? Putz, nossa, essa semana no meu trabalho vai ser corrida, então beleza, eu vou fazer uma leitura mais rápida da Bíblia. Ok, pega textos mais leves, pega uns salmos para você ler, pega provérbios. Não adianta você querer fazer uma leitura rápida num texto que ele não é rápido de ser lido, porque envolve outras coisas. Então, ter essa sensibilidade ao ler um texto da Bíblia. Às vezes você passa correndo num texto e ele fala, nossa, cara, esse texto eu acho que ele não é um texto de se ler rápido, não dá para você entender ele de forma rápida. Então, acho que eu ia só falar assim, você falou sobre pesquisar na internet e tudo, e também por amigos de confiança, pessoas que você sabe que conhecem, que sabem que podem te ajudar, o seu líder espiritual, que seja, né, o líder da sua igreja, se você vai em alguma, pessoas que você possa dizer assim, cara, eu li isso aqui, o que isso aqui tá falando? Eu não entendi, sabe? Talvez também é uma boa forma de crescer na leitura, porque a partir do momento que você começa a entender, fala, pô, cara, que top aqui, né? Sim. Um exemplo, tipo assim, é legal que às vezes você entende. Por que eu gosto do Novo Testamento ali quando você começa? Ele vai até mais para frente dele. Tem muitas coisas que Jesus fala, que Paulo, nas cartas que ele escreve, ele cita o que Jesus disse, e ele explica. Então você fala, nossa, olha que da hora, Jesus disse, Paulo explicando para outra igreja, ele explica o que Jesus disse. E isso é muito bom. Então, tipo assim, não tenha pressa. Se surgir dúvidas, procure, igual o Alexandre falou, um amigo, seu líder espiritual. Por isso, a importância do discipulado, né? Para que você ser discipulado é você saber que você não entende tudo e que precisa que alguém te ajude a entender, né? Cara, cara, quando você fala em ler a Bíblia nesse sentido, dá muita vontade. É diferente, sei lá. Você começa a entender o texto de uma outra forma, você começa a entender a vida de uma forma diferente também. Sim. Hashtag fica a dica, talvez até montar um grupo de leitura em grupo, né? Talvez, vamos ler juntos, tal, discutir esse texto, com certeza vai produzir muito mais fruto, né? Porque a ideia não é contar quantas palavras eu li ou quantas páginas eu li. A ideia é o que isso me transformou, né? O resultado eu sou o resultado daquela leitura, né? Ô Gu, queria agora um spoiler pro pessoal. Um spoiler. Fala aí. Momento tenso aqui. A gente está vivendo um momento muito delicado, né? Estamos em 2021, eu não sei quando que você vai assistir esse podcast, mas a gente vive um momento muito delicado como nação, como mundo, como tudo. E o que a Bíblia diz para nós, cara? Qual é o nosso futuro? O futuro vai dar tudo certo?
A gente vai acabar bem ou não? O que você tem para dizer pra gente? Minha avó dizia que o mundo ia acabar numa bola de fogo, cara. Isso é verdade, não é? O que a Bíblia tem para dizer para nós, assim, pra gente encerrar? Assim, depende no sentido, se você quer uma resposta de curto prazo ou de longo prazo. Mas a importante é que, assim, no final, Cristo vence, a igreja vence. Né? Cara, isso que a gente nunca pode perder na nossa mente. Como a gente já disse no começo desse podcast, a Bíblia aponta para Deus. É um Deus que está cuidando, é um Deus que está criando, e nada sai do controle dele, né? Então, é legal que a Bíblia fala que nesses momentos que a gente está vivendo, não perder a esperança. Hoje a gente está vivendo a parte, vamos dizer assim, de confinamento por conta do Covid, mas na igreja primitiva eles viviam o tempo da perseguição, da morte, né? E eles não perderam a esperança, e hoje a gente também não pode perder a esperança. Às vezes a gente fica preocupado, eu tô desempregado, eu perdi entes queridos. Sim, a gente sabe que o quanto isso é doloroso, a gente entende. Só que não perca a esperança, né? Jesus disse que a gente ia ter aflições aqui, mas tenha um bom ânimo, que eu venci o mundo, né? E no final, se você ler lá o final de Apocalipse, a gente vai ver a glória de Deus. Deus vai voltar para restaurar, para buscar a igreja dele, né? E assim, essa é a esperança que a gente tem que ter. A nossa vida não termina aqui é uma jornada. Por mais que a gente vê tudo o que está acontecendo, a gente vê gente morrendo, a gente vê que tem gente se aproveitando do momento que a gente está vivendo, que é um momento delicado para se promover, para criar conflitos políticos e tudo mais, mas, cara, sempre fala assim, Deus, me dê a paz que a tua Bíblia diz, a tua palavra diz que tu dá. Me ajuda a enfrentar esse momento, né? E a esperança, né? Ter esperança. Eu acho que é legal, uma vez eu vi um professor meu falando o que significa a palavra esperança. A palavra esperança nada mais é que esperar. Então, espera, cara. Resista a esse momento difícil. Tá doendo, tá machucado, tá pesado. Não, beleza. Mas tem gente orando pela tua vida, né? Jesus orou e intercedeu pela tua vida, né? Então, cara, o Espírito Santo intercede pela tua vida. Então, assim, isso tudo vai passar. Isso tudo vai acabar, né? E Deus está com a gente. Então, a minha mensagem nesse momento é tenha esperança, cara. Tenha fé que Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai nos buscar, isso tudo aqui vai acabar, e o mundo que Deus tem para a gente não é esse, né? Esse mundo, ele foi corrompido pelo pecado, ele está caído, a gente sente dores, nós sentimos tristezas, mas, cara, Deus tem algo melhor para nós. E é esperar nisso, né? Nossa esperança é essa, que Deus vai nos buscar e vai restaurar, e tudo vai ser novo de novo. Isso aí. Amém, é isso aí, eu acho que isso a gente encontra na palavra de Deus, né? Essa Exatamente. esperança, esse consolo, esse conforto que a gente precisa, né? Eu gosto muito, assim, ultimamente eu praticamente todos os dias eu lembro desse texto, assim, que é eis que estou convosco todos os dias, né? A gente tem que lembrar que o nosso Jesus que nos ama, ele tá com a gente todos os dias. Mas é isso aí, então, vamos encerrar mais esse episódio do nosso podcast aqui. Queria agradecer aqui ao Gustavo pela colaboração, pela participação, a todos vocês que estão assistindo aí também. Que vocês compartilhem esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem aí, para que esse ensino, para que essa palavra, para que disseminar a palavra de Deus possa chegar ao máximo de pessoas possível. Beleza? Aí. Valeu, pessoal. Abraço, Valeu, pessoal. até mais. Até mais.